Olá, pessoal! Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, aqui próximo ao balneário Brisa Mar, por trás do 16º RCMEC. Louvado seja Deus! E os nossos dias de cultos, louvado seja Deus, são às sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus! Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja Deus! Uma palavra fiel, verdadeira e digna de toda aceitação. Louvado seja Deus! Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos. Louvado seja Deus, que estão me ouvindo a partir deste momento. Louvado seja Deus. Não importa a sua denominação, não importa o seu credo religioso, não importa a sua posição social. O importante é que você é um filho ou uma filha de Deus. Tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Após trazer para vocês a primeira parte, louvado seja Deus, da mensagem sobre o bom samaritano, aqui estou de volta para trazer a segunda parte para todos vocês, tá certo? Abra os seus ouvidos, fiquem bem atentos, abra o seu coração, louvado seja Deus, para ouvir a palavra de Deus, porque com certeza o Espírito Santo de Deus, que é o nosso professor, louvado seja Deus, vai falar profundamente ao seu coração, tá certo? Louvado seja Deus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 31 até o versículo 37. Diz assim, louvado seja Deus, a palavra do Senhor nestes versículos. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Versículo 34 em diante. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuide dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Versículo 37. E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová para todo sempre, porque Ele é o único e verdadeiro Deus. E sem Ele, nós não somos nada, sem Ele nada podemos fazer. Agora, com Ele, louvado seja Deus, podemos tudo, porque Ele nos fortalece. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos e ouvintes, o versículo 31 diz: e, ocasionalmente, louvado seja Deus. Ou seja, louvado seja Deus. E aconteceu, e, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor Jesus para todo sempre. Está vendo? E ocasionalmente, ou seja, por acaso, louvado seja Deus,
descia pelo mesmo caminho um sacerdote, louvado seja Deus. Este sacerdote, ele estava voltando para casa, pois vinha do templo, louvado seja Deus, em Jerusalém. Ele tinha ido para o templo, para adoração, e agora estava voltando do templo e descia pelo mesmo caminho, louvado seja Deus, que aquele homem foi assaltado. Louvado seja Deus. O versículo sagrado diz: glória a Jesus. Vendo, passou de largo. Louvado seja Deus. Ou seja, ele vendo o homem ensanguentado, vendo o homem que foi assaltado e espancado, passou de largo. Ou seja, passou pelo outro lado da rua. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória a Deus. Apesar de, na época, não existia ainda o Novo Testamento, mas está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que isso fique gravado no meu, no seu, no nosso coração. A pessoa que sabe fazer o bem e não faz, louvado seja Deus, comete pecado. Ou seja, em primeiro lugar, quem sabe fazer o bem e não faz, fez o mal. Louvado seja Deus. E segundo, louvado seja Deus, o versículo sagrado diz que quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Louvado seja Deus. O que é pecado? O que é pecar? Pecar é errar o alvo. Louvado seja Deus. Eu, você, nós, cristãos, servos de Deus, nós, louvado seja Deus, não fomos feitos para pecar. Louvado seja Deus. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, o nosso alvo é ir direto, louvado seja Deus. Nem olhar para a direita, nem para a esquerda, louvado seja Deus. E quando se peca, se errou o alvo. Saiu da linha que estava seguindo, saiu da meta, louvado seja Deus. Então, pecar é errar o alvo. Louvado seja Deus. Então, o versículo sagrado diz que o sacerdote, vendo o homem naquela situação, passou de largo. Louvado seja Deus. Outro motivo por ele ter passado de largo, ter passado pelo outro lado da rua, era porque, louvado seja Deus, pela lei estava proibido de o sacerdote tocar em defunto, louvado seja Deus. Mas acontece que esse homem ainda estava vivo. Está certo que ele estava meio morto, o versículo sagrado diz que ele estava meio morto, estava quase morto, mas ainda não estava morto. Ele ainda estava vivo, louvado seja Deus. E o sacerdote tinha vindo do templo, tinha ido para a adoração a Deus, estava vindo do templo, louvado seja Deus, por causa, louvado seja Deus, da lei que falava dessa maneira, louvado seja Deus, que era proibido tocar em defunto, mas era em defunto. Louvado seja Deus. E tem uma coisa, e se o sacerdote transgredisse a lei, transgredisse as regras, louvado seja Deus, ele estaria criando problemas. Você sabia disso? Por isso que ele não quis ir socorrer aquele homem. Louvado seja Deus. Ele estaria criando problemas. E qual o problema, pastor Givanildo, que o sacerdote estaria criando? Eu vou dizer para vocês pelo menos 3 problemas que ele estaria criando se ele tivesse, louvado seja Deus, agido contra a lei. O primeiro problema que ele estava criando era socialmente, ou seja, ele estava se tornando impuro, louvado seja Deus. Porque, como eu já disse, desculpa eu repetir, a lei proibia do sacerdote tocar em cadáver, louvado seja Deus. E se tocasse, estava, louvado seja Deus, se tornando impuro. E o homem estava meio morto, não estava morto. Louvado seja Deus. O segundo problema que aquele sacerdote estaria causando para ele mesmo seria financeiro o problema. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque ele estaria pagando o funeral da pessoa. Louvado seja Deus. E o terceiro problema que ele estaria criando, louvado seja Deus, era que ele era suspenso das funções sacerdotais. Louvado seja Deus.
E ele, para não acontecer essas coisas com ele, ele passou do outro lado da rua. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 32 diz: E é uma conjunção. Está juntando o que foi falado em cima com o que vai ser falado embaixo. E, de igual modo, quer dizer, da mesma maneira, também passou um levita. Louvado seja Deus. Também passou um levita. Louvado seja Deus. Deixa eu explicar para vocês. O levita não era um cantor, viu? Porque hoje em dia, louvado seja Deus, muitas pessoas que cantam, alguém diz que é um levita, que é uma levita. Esse levita aqui não é porque ele cantava, não é porque ele era um cantor, não. Louvado seja Deus. Ele era um levita, bendito seja o nome de Jesus. Em primeiro lugar, os levitas eram os descendentes de Levi. Por isso que eles eram levitas. Louvado seja o nome do Senhor. E, em segundo lugar, os levitas, eles trabalhavam junto com os sacerdotes no templo e eram os responsáveis por todo o serviço material da casa de Deus. Atualmente, hoje, é um diácono. Pronto, para você entender. Louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. E de igual modo, também passou um levita. Louvado seja Deus. Chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Passou pelo outro lado da rua. Agiu da mesma maneira do sacerdote. Louvado seja Deus. Veja bem, era um sacerdote e um levita. Louvado seja Deus. Ou seja, eu não estou aqui para falar mal de religião nenhuma, nem para falar mal, nem para falar bem, porque, louvado seja Deus, não me traz lucro nenhum. Louvado seja Deus. E ainda que me trouxesse. Louvado seja Deus. Mas o sacerdote, hoje em dia, no nosso linguajar, é um padre. O levita seria um pastor. Louvado seja Deus. Então, todos os dois passou de largo. Louvado seja Deus. O levita, como eu expliquei, louvado seja Deus, ele cuidava, louvado seja Deus, dos serviços material do templo, louvado seja Deus. E em nossos dias era um diácono, né? Louvado seja Deus. Já tinha uma função na igreja. Um diácono, ele prega a palavra de Deus, louvado seja Deus, ele faz vários serviços na casa de Deus. Então, passou pelo outro lado da rua, louvado seja Deus. O que é que nós aprendemos com isso, louvado seja Deus? Que de nada adianta eu ser religioso se não sou um praticante da palavra de Deus. De nada adianta, louvado seja Deus, eu cantar para Jesus, de nada adianta, louvado seja Deus, eu ter um cargo na igreja, louvado seja Deus, seja ela qual igreja que for, louvado seja Deus, se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e segundo o meu próximo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu estou perdendo meu tempo se eu não ajudar aquele que está precisando da minha ajuda e principalmente espiritualmente, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, quer dizer, eu estou indo à igreja inutilmente. Louvado seja Deus. O meu louvor Deus não está recebendo. Se eu achar que estou fazendo a obra de Deus, eu estou totalmente enganado. Se eu achar que eu estou agradando a Deus, eu não estou agradando a Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então não adianta eu ser uma pessoa religiosa se não sou um praticante da palavra de Deus. Se desprezo o meu próximo. Louvado seja Deus. O versículo 33 diz: mais um samaritano que ia de viagem. Louvado seja Deus. Observe bem, este samaritano, ele ia de viagem. Este homem que foi assaltado e espancado, como vocês ouviram na primeira parte dessa mensagem, ele era um judeu. Os judeus não se comunicavam com os samaritanos e vice-versa, louvado seja Deus. Agora veja, glória a Jesus, mais um samaritano que ia de viagem. Você sabe muito bem, e você já deve ter feito alguma viagem, que normalmente a maioria das pessoas que viajam, louvado seja Deus, elas saem atrasadas de casa, saem em cima da hora, louvado seja Deus, e a correria é grande, louvado seja Deus. Tem delas que chega no aeroporto, perde até o avião, louvado seja Deus, o outro perde o transporte, o ônibus, e tem que esperar o próximo. Normalmente pessoas que saem atrasadas de casa, louvado seja, deixam as coisas para a última hora.
Este samaritano, ele ia de viagem. Ele tinha um compromisso dele. Louvado seja Deus. Mas, quando ele viu aquele pobre coitado na estrada, espancado, ensanguentado, quase morrendo, olha o que ele fez, versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, se aproximou daquele homem que foi assaltado. Diferentemente do sacerdote e do levita que passaram do outro lado da rua. Tá vendo? E o samaritano não era religioso. O samaritano não estava indo para o templo, nem estava vindo do templo. Louvado seja Deus. Não era uma pessoa religiosa. Louvado seja Deus. Ele estava indo de viagem. Mas ele parou. E tem uma coisa, viu? Ele arriscou a vida dele. Eu quero dizer isso para você. Esse samaritano arriscou a vida dele, porque aquela rua ali era uma rua muito perigosa. Era uma ladeira, louvado seja Deus. E, louvado seja Deus, naquela ladeira ali tinha muitos pedregais, louvado seja Deus, e os ladrões, os salteadores, eles se escondiam por trás das pedras, aguardando a próxima vítima, louvado seja Deus. Ou seja, poderia ter alguém escondido ali, louvado seja Deus. E, quando o samaritano parasse, tivesse sido assaltado também ou espancado. Ele arriscou a vida dele, louvado seja Deus. E você veja, sem ser religioso. Louvado seja Deus. Sem ser religioso. Mas ele amava o seu próximo. Louvado seja Deus. Então nós não devemos julgar as pessoas. Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus diz, Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Louvado seja Deus. Então, mais um samaritano que ia de viagem, tá vendo? Ele atrasou a viagem dele, ele ia a negócio, ele atrasou a viagem dele, louvado seja Deus, arriscou a própria vida para ajudar o seu próximo. Louvado seja Deus. Diferente de muitos hoje em dia, né? Louvado seja Deus. Diferentemente. Como está faltando samaritano em nossos dias, viu? Está faltando muitos samaritanos. Está sobrando sacerdote, está sobrando levitas, está faltando bom samaritano. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Está vendo? Como eu já disse, os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas esse samaritano, quando viu o judeu lá, naquela situação, morrendo, não perguntou se ele era judeu. Você é judeu? Se o moço respondesse, sou judeu. Se fosse outra pessoa, dizia, então não vou ajudar não, porque vocês não falam comigo, então não vou ajudar não. Não, esse agiu diferente. Ele não perguntou se aquele pobre coitado era um judeu. Ele não perguntou se ele era um romano também, louvado seja Deus. Não perguntou nada, louvado seja Deus. Veja o que diz o versículo, moveu-se de íntima compaixão, louvado seja Deus. Ou seja, ele sentiu-se como se ele mesmo estivesse na mesma situação daquele homem. Moveu-se de íntima compaixão. Você sabe que íntima é a palavra de dentro, né? Louvado seja Deus. Não é? Íntimo é uma palavra de dentro. Louvado seja Deus. Moveu-se de íntima compaixão. Louvado seja Deus. Olha o que diz o versículo 34. E, aproximando-se, os outros passaram de largo. Não foi passado no outro lado da rua. Esse fez totalmente o contrário. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas. Ou seja, limpou os ferimentos daquele homem. Você já pensou? Louvado seja Deus. Limpou os ferimentos daquele homem. Fez os primeiros socorros. Louvado seja Deus. Atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho. Louvado seja Deus. Aplicando-lhe azeite e vinho para amenizar a dor. Louvado seja Deus. Aplicou-lhe azeite e vinho. Glória a Jesus. Após ele aplicar o azeite e vinho, ele estava fazendo curativo naquele homem. Após ele aplicar o azeite e vinho, louvado seja Deus, o que foi que ele fez? Ele pegou, rasgou um pedaço do seu linho que ele tinha, e linho era caro, viu? Louvado seja Deus. Linho era tecidos que vinham do Egito. Ele rasgou um pedaço de linho, louvado seja Deus, fez em tiras para, louvado seja Deus, enfaixar
aquele homem os locais do ferimento para fazer o curativo. Louvado seja Deus. Aí diz o versículo sagrado: e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho. E, pondo sobre a sua cavalgadura, quer dizer, glória a Jesus. Aquele homem, louvado seja Deus. Nos tempos antigos, louvado seja Deus, não existia transporte de automóveis. E o transporte de antigamente, louvado seja Deus, era feito em camelo ou em um jumento, louvado seja Deus. Então, aquele homem ia num animal, provavelmente num jumento, louvado seja Deus. Ele parou, diz o versículo sagrado, louvado seja Deus, e colocou o homem sobre a sua cavalgadura, colocou o homem sobre o seu transporte. Ele preferiu ir de pé, e além de ir de pé, louvado seja Deus, puxando o animal com aquele homem em cima do transporte dele. O homem, que nem eu já disse a vocês, estava ensanguentado, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele preferiu ir a pé e o homem ferido no transporte dele. Diferente de muitas pessoas hoje em dia, né? Louvado seja Deus. Muitas pessoas hoje em dia passam no seu transporte, vê o seu próximo necessitado e, louvado seja Deus, às vezes o seu transporte está vago. Ele vai embora com o carro vago e não ajuda o seu próximo que está necessitado, que está caminhando ali, arriscado também de ser assaltado, arriscado de ser atropelado, louvado seja Deus, num sol quente, vai chegar atrasado para onde vai, ele passa sozinho no carro e não dá carona, não ajuda o seu próximo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Colocou sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Levou para uma estalagem, para uma hospedaria, louvado seja Deus. E cuidou dele. Está vendo? Fez os primeiros socorros, louvado seja Deus, e agora estava dando uma de enfermeiro, louvado seja Deus, cuidando daquele pobre coitado, para que ele não morresse. Sabe o que chama isso? Amor ao próximo. Louvado seja Deus. Se você é apenas um religioso ou uma religiosa e não tem amor ao próximo, você está perdendo o seu tempo. Você não está servindo a Deus, você está servindo a religião. Você está agradando a si mesmo ou a sua religião, mas a Deus você não está agradando. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não agrado a Deus quando eu estou assim, ó, de terno, bonitão. Não é assim que eu agrado a Deus. Eu não agrado a Deus quando eu falo bonito. Louvado seja Deus. Eu não agrado a Deus quando eu canto bonito. Louvado seja Deus. Eu agrado a Deus quando eu obedeço a palavra dele, quando eu ajo pela fé. Louvado seja Deus. O versículo 35 diz, louvado seja Deus, e partindo ao outro dia, louvado seja Deus. Está vendo? Ele passou o restante do dia e a noite com aquele homem na hospedaria, no hotel, louvado seja Deus. E no outro dia seguinte, ele agora ia seguir a viagem dele. O homem já estava melhor, louvado seja Deus. Já podia falar, já estava melhor, louvado seja Deus. Então, dava para ele agora fazer a sua viagem. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Ou seja, ele tirou 2 denários de prata. Louvado seja Deus. Tirou 2 denários de prata. O denário era, louvado seja Deus, uma diária de um trabalhador. Louvado seja Deus. Ele tirou 2 diárias, 2 dias de serviço. Tirou 2 denários de prata, louvado seja Deus, glória a Jesus, e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuide dele. Está vendo? Primeiro ele cuidou do pobre coitado que tinha sido assaltado, tinha sido espancado. Louvado seja Deus. E agora estava pagando para alguém cuidar dele. Louvado seja Deus. Está vendo? Louvado seja Deus. E disse-lhe, cuide dele.
Glória a Jesus. Então você veja bem, eu repito, ele tirou 2 dinheiros, louvado a Deus, e disse para aquele homem, cuide bem dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Aqueles 2 dinheiros que aquele bom samaritano pagou o homem da hospedaria para cuidar daquele homem que foi assaltado, louvado a Deus, aqueles 2 dinheiros de prata, aqueles 2 denários de prata, era o suficiente para aquele homem ficar hospedado ali, louvado seja Deus, pelo menos 2 meses. Era o tempo suficiente para ele se recuperar, não era? Louvado seja Deus. Pois bem, o bom samaritano deixou 2 denários, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas, apesar de ter pago aproximadamente 2 meses, louvado seja Deus, para aquele homem ser cuidado ali na hospedaria, louvado seja Deus, veja o que ele diz. E tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Louvado seja Deus. E tudo que demais gastares. Pelo que nós vemos aqui, louvado seja Deus, ao ele dizer, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar, louvado seja Deus, dá para entender aqui que existia, louvado seja Deus, confiança entre o hospedeiro e o samaritano, louvado seja Deus. Possivelmente de outras passagens por ali, não sabe? Possivelmente de outras passagens por ali, louvado seja Deus. Ele já ter passado bastante por ali e já conhecer o dono da hospedaria, possivelmente havia, louvado seja Deus, uma confiança. Por isso que o dono da hospedaria confiou de, louvado seja Deus, o que faltar a ser pago, depois ele pagava. Então, o Senhor Jesus, contando essa parábola, diz que e tudo, se tratando do samaritano, né? E tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas não diz que o bom samaritano, a mensagem não diz que o bom samaritano voltou, diz. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Esse bom samaritano aqui simboliza o Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, louvado seja Deus, pagou um alto preço por mim, por você, por toda a humanidade, que estávamos feridos por Satanás, que estávamos sofrendo, louvado seja Deus, na mão do diabo, louvado seja Deus, e pagou um alto preço por nós, louvado seja Deus. E deixou os seus discípulos aqui, o seu povo, fazendo, louvado seja Deus, o serviço, louvado seja Deus. O trabalho dele, obedecendo a palavra dele, amando a Deus sobre todas as coisas, amando o próximo, ajudando. E quando ele voltar, louvado seja Deus, tudo te pagarei. Ele vai pagar a cada um segundo as suas obras, segundo o que tiver feito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E tudo te pagarei quando voltares. Glória a Deus. Veja o que diz o versículo 37. Louvado seja Deus. E ele disse, glória a Deus. Não, o versículo 36, desculpe. O versículo 36 diz, Jesus perguntou, qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus fez essa pergunta. Louvado seja Deus. Jesus fez essa pergunta para aquele homem, louvado seja Deus, que perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus perguntou para aquele homem, louvado seja Deus. E aquele homem era um judeu, viu? Louvado seja Deus. Aquele que perguntou a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo. Aquele homem era um judeu. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O sacerdote o homem que estava caído, espancado, sofrendo, era judeu. Os judeus não se comunicavam com o samaritano, mas esse samaritano não somente se comunicou com o homem que estava sofrendo, que era judeu, como ajudou a ele. Atrasou até a sua própria viagem e gastou dinheiro do bolso dele. Então Jesus perguntou, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual dos 3 que foi o próximo? O sacerdote?
O levita, louvado seja Deus, ou o bom samaritano? Como o moço que perguntou a Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo era um judeu e não falava com o samaritano e nem tampouco pronunciava a palavra samaritano, louvado seja Deus, olha o que ele disse a Jesus, versículo 37. E ele disse, o que usou de misericórdia. Ou seja, louvado seja Deus, olha o que ele disse, ó, o que usou de misericórdia, louvado seja Deus. O doutor da lei foi quem respondeu isso aqui a Jesus. Jesus perguntou qual dos três teria sido próximo daquele homem que tinha sido espancado. Louvado seja Deus. Então, como o doutor da lei era judeu e não se comunicava com o samaritano e nem pronunciava a palavra samaritano, louvado seja Deus, ele preferiu, louvado seja Deus, falar isso aqui, ó, o que usou de misericórdia. O doutor da lei preferiu falar esta frase longa, louvado seja Deus, do que dizer, foi o samaritano. De tanto ódio que eles tinham do samaritano. Mas quem ajudou o necessitado foi o samaritano. Louvado seja Deus. Que esta lição maravilhosa sirva de exemplo para mim, para você e para nós. Porque essa mensagem, como todas elas, estão escritas nas Escrituras Sagradas, não ficaram registradas nas Escrituras Sagradas simplesmente porque tinha aquele espaço vago ali em branco. Louvado seja Deus. E o evangelista Lucas disse, eu vou escrever aqui qualquer coisa aqui para preencher esse espaço. Não, louvado seja Deus. Este fato, louvado seja Deus, que está escrito na Bíblia Sagrada como os outros, não foram escritos só para ficar como um fato histórico, para que você soubesse dessa história e dizer, oh, que história linda, que história maravilhosa. Não, nada disso. Isso aqui ficou para servir de exemplo para mim, para você, louvado seja Deus, que, louvado seja Deus, o importante para Deus é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Isto se resume em os 10 mandamentos. Louvado seja Deus. O Senhor Deus, na velha aliança, deixou os 10 mandamentos para a humanidade cumprir. Louvado seja Deus. E quando o Senhor Jesus veio, foi e abreviou. Louvado seja Deus. Abreviou os 10 mandamentos nesses dois. Louvado seja Deus. Quem cumpre esses 2 mandamentos, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, está cumprindo todos os 10 mandamentos. Louvado seja Deus. Então, o versículo 37, olha aí, ó. E ele disse, quer dizer, o doutor da lei, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Agora escuta o que Jesus disse. Disse, pois, Jesus, vai e faze da mesma maneira. Mas que maneira? O que Jesus quis dizer com isso? Vai e faz da mesma maneira. Como é fazer da mesma maneira? Fazer da mesma maneira que o bom samaritano fez, apesar de não ser religioso, apesar de não vir do templo, da igreja, nem estar indo para o templo, era um praticante da palavra de Deus, amava a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Jesus disse àquele, louvado seja Deus, doutor da lei, vá e faça da mesma maneira. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Que essas palavras fiquem registradas, fiquem cravadas no meu, no seu, no nosso coração. Louvado seja Deus. Só assim estaremos cumprindo a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. E com certeza o Espírito Santo falou aos vossos corações. Louvado seja Deus. Compartilhe essa mensagem. Divulgue. Louvado seja Deus. Se você quiser deixar o link, eu agradeço. Deus vai te recompensar. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus para todo sempre. Glória a Jesus. Louvado seja Deus.